Ministério pelo poder da palavra de Deus, que somos transformados, a paz do Senhor a todos, né? Irmãos, queria deixar uma palavra de meditação para a vida de cada um de vocês, né? Que nos últimos dias, né, nos tempos de hoje, cada vez mais difícil, né, a gente parar para ler a Bíblia, para meditar na palavra, né? Mas a gente precisa ter esse alerta na nossa vida de meditação, de um tempo para com o Senhor, né? Hoje precisamos nos fortalecer cada vez mais em Cristo Jesus e conhecer as suas obras por meio de sua palavra, né? E para que a gente não venha cair no laço do inimigo, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Que quer dizer o quê? A gente dá mais ouvidos às más conversações, às negatividades, do que realmente crer no Senhor Jesus, né? E quanto mais difícil é, e assim muitos se desviarão da fé, voltarão a praticar as mesmas obras do passado, né? Voltarão a retroceder por dar ouvidos a esses tipos de estudo, né? A gente persevera bastante, né, para entregar o melhor conteúdo, né, meditando na palavra, né, como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né? E aí, por isso eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a Deus verdadeiramente? Porque eu lendo a palavra do Senhor me fez uma questão muito séria. Será que realmente eu conheço o Senhor? Será que realmente eu sei quem Ele é? Será que eu preciso, né, de provas para saber se realmente é Ele, né? Da mesma forma que Samuel, no capítulo 1, no 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim que Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito valida. Naqueles dias era escassa. A palavra do Senhor naqueles dias era escassa. E no tempo de hoje, cada vez mais está ficando escasso a palavra do Senhor. Porque é muita doutrina da prosperidade. Se você me der isso, o Senhor vai fazer isso na sua vida. Se você fazer aquilo, o Senhor vai entregar isso nas tuas mãos. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina que no mundo teremos grandes aflições, mas em Cristo temos que ter bom ânimo para suportar, para prosseguir e não desistir. Não parar no meio do processo, não parar no meio da prova, não parar no meio do deserto. E muitos estão parando por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Porque me machucaram, então eu não quero mais esse Deus. É muita prova, então eu não quero esse Deus, porque Deus dá tudo na nossa mão. Não, Deus não dá tudo nas nossas mãos. Ele abre o caminho para que a gente possa prosseguir. Mas até os hebreus naquela época, eles tiveram que lutar para ganhar a terra prometida, que dirá eu e você, que teremos que lutar para ganhar os céus, né, meus irmãos? Então que isso seja de alerta para cada um de nós. Hoje não é diferente. Damos mais ouvidos às más conversações do que verdadeiramente conhecer o Senhor, né? Cristo ele fala bem assim em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a de Cristo Jesus, a quem enviaste, né? Olha o apelo que Jesus fala, olha a mensagem que Jesus nos coloca nesta manhã, que nós conhecemos o Senhor Deus como um único Deus verdadeiro e reconhecemos a Cristo, a quem o enviou. Quantos de nós padecemos por falta de discernimento, por falta de conhecimento, meus queridos? E é uma verdade que nós temos que entender, né? Que por mais que a gente esteja dentro da casa do Senhor, é bem provável que a gente não conheça o Deus, ao ponto da gente pedir
Me prova se verdadeiramente é o Deus mesmo. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé inabalável no Senhor? Se a gente conhecesse o Senhor verdadeiramente, a gente não precisaria pedir provas. A gente só precisa confiar, né? Uma vez o presbítero Wagner, da igreja aqui Peniel, né, fez uma ministração da palavra e disse bem assim: a fé não é você ver o chão para pisar, é você pisar e ver o chão. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim: a fé, eu preciso pisar sem precisar ver o chão. Que fé que é essa? Que fé que é essa que eu preciso pedir provas? Me mostra o chão que eu piso. Me mostra alguma prova que tu és Deus, que eu te sigo. Não é isso, né? Isso também não foi diferente no tempo de Moisés, né? Se a gente for lá ler em Êxodo, capítulo 4, do verso 3 ao 9, vai dizer assim que Deus precisou mostrar 3 provas para os hebreus para provar que realmente foi ele que enviou a Moisés para libertar o povo. Eu acho que só a palavra de falar assim, Deus me enviou para libertar o seu povo, eu já estava me alegrando. Glória, aleluia, Jesus já estava pulando, saltitando. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo com a palavra assim, irei libertar o povo desse país que está te cativo, você está cativo, que você está preso, que você está cercado nessa opressão. Mesmo assim, eu preciso de 3 provas, né? Moisés, ele mostra que foi o cajado, certo? Transformado em serpente. Depois foi a mão que virou leprosa. E por último, a água do rio Nilo, que foi pega e jogada no chão, e aquela água virou sangue. E só assim acreditaram que verdadeiramente Deus o enviou, né? E o que eu acho mais triste e engraçado ao mesmo tempo, que hoje em dia nós estamos assim dentro da nossa igreja, dispersos, olhando mais para as nossas preocupações e pensando se verdadeiramente Deus iria fazer alguma coisa, se Deus tem poder para isso. As dificuldades estão maiores que o nosso Deus hoje em dia, ao ponto de a gente saber, nossa, será que Deus pode fazer isso? Eu não sei, eu não acredito que Deus pode fazer isso, porque isso aqui para mim é impossível. Quando para você é impossível, para Deus é impossível. Nós servimos um Deus de obras grandes, e não é aqui uma apologética, uma apologia de o Senhor é poderoso. Não, porque nós sabemos que Deus é poderoso, mas aqui é mais uma questão de confiar no Senhor, conhecer ao Senhor, e precisamos ter esse relacionamento, meus irmãos. Isso eu convido a vocês a participar, né, das nossas aulas também, né, nos vídeos que nós estamos postando, né, para poder edificar a vida de cada um de vocês, né? Isso também nos ajuda quando você compartilha, quando você segue, quando você curte, né? A plataforma, ela mostra que você tem interesse nesse conteúdo e ela continua nos ajudando a promover. Então, quando você compartilha, você também está nos ajudando a manter o canal aberto. Amém? Eu quero agradecer a todos aí que escutou até o momento, né? Quero deixar a paz do Senhor para cada um de vocês. E se tiver alguma dúvida, meus irmãos, não importa qual seja, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Se quiser, deixa no direct, né, que a gente vai responder o mais breve possível, amém? Deus abençoe a todos e a paz.